Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a Evangelista Patrícia, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal, não deixe de inscrever, compartilhe, deixe o seu comentário aí. Nós vamos entrar em Êxodo capítulo 35. Êxodo capítulo 35. Estamos quase acabando, né, gente? Êxodo capítulo 35, que nós vamos entrar aí. Deus mandou, no capítulo 34, Moisés fazer novamente a, as tábuas, porque quando ele desceu do monte, que ele viu aquela idolatria toda lá, ele quebrou as tábuas. Não, aqui nos capítulos ainda não narra se Deus ficou chateado com Moisés, né? Mas aqui Deus não irá no meio do povo e tudo, no capítulo 33. No 34, Deus manda Moisés fazer novas alianças dos 10 mandamentos. Deus, aí na hora que, olha bem, quando ele está aqui, quando ele manda, Moisés foi ao monte, e o Senhor desceu numa nuvem e pôs-se ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor, ele chamou. E o Senhor desceu numa nuvem e pôs-se junto dali, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, Moisés clamou: Senhor, Senhor. Tem Bíblia que diz Jeová, Jeová, que nós também podemos chamar o Senhor de Jeová, né? Ele falou assim com ele: é, tem Deus misericordioso e piedoso, tardio em irás e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade até a terceira geração ou quarta geração, que seja quebrada na vida do meu filho, qualquer maldição hereditária, pelo poder do nome do Senhor Jesus, né? E aqui, quando Moisés foi, se apressou e inclinou a cabeça em terra, porque era terra naquela época, né? Era chão batido, encurvou-se. Eu lembro quando eu fui na minha avó, lá na roça, a casa dela era toda de chão batido, de terra, né? E aqui ele inclinou e encurvou-se e disse o Senhor: se agora tem achado graça, ele disse o Senhor, se tem achado graça aos teus olhos, vai agora, Senhor, no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém, perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então Deus aqui no capítulo 34, ele faz um pacto com ele, né? Faz um concerto diante de todo o povo. E ele falou, né? Maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre algumas de maneira em todo este povo, em cujo meio tu estás. Veja a obra do Senhor, porque essa coisa é terrível que eu faço contigo. E ele falou assim, ó, guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, cananeus, ferezeus, heteus, jebuseus, heveus. Guarda-te e não faças concerto com os moradores desta terra onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Então falou assim, ó, vou dar para você essas terras, mas vocês não vão fazer aliança com eles. É muito perigoso a gente fazer aliança com quem não crê no mesmo Deus que a gente crê. Não é muito bom não, tá? Não é fácil não. E aqui Deus falou com ele tudo. E, muito bem, vamos entrar aí no capítulo 35 do... Aí agora vem o capítulo 35, está falando das ofertas e do sábado e as ofertas do tabernáculo. Para manter o tabernáculo, precisava da oferta do povo de Israel
porque os levitas foram escolhidos para cuidar do tabernáculo. Então, como eles tinham que cuidar do tabernáculo, não dava para eles trabalharem para o seu autossustento. Então fez Moisés juntar-se toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhe: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias trabalhará, mas no 7º dia descansará, e todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acenderá fogo nenhum das vossas moradas no dia de sábado, que ele estava falando, né? E Deus falou assim, olha, e Deus falou com ele no capítulo 35, do 40 até o 33. A repetição do que foi coberto no capítulo 25 e 31, exceto que ao invés de meramente descrever o tabernáculo e o seu conteúdo, ele agora está sendo construído por cerca de 300 anos, o tabernáculo. Seria o ponto central da vida religiosa de Israel até que fosse substituída pelo Templo de Salomão. Que quem construiu o Templo de Salomão o templo foi Salomão. Quem juntou, quem comprou os materiais foi Davi, mas quem fez foi Salomão, tá? Então aqui Deus falou sobre as ofertas e os tabernáculos e Moisés entregou. E aqui a prontidão, né? E toda essa congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés e veio todo homem a quem o seu coração moveu e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. Então, aqui, o povo tinha que sustentar os levitas, né? Por que eles ganharam esse privilégio? Privilégio, responsabilidade também. Porque eles foram os únicos que escolheram ficar do lado do Senhor, né? Quando aconteceu aquele fato do bezerro de ouro. E ele falou assim, olha, eles vieram, trouxeram, né? Assim vieram os homens, as mulheres, todos os dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e bracelete, todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e pele de texucos os trazia. Era um tipo de animal da época, né? E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim, né? E o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras para colocar no tabernáculo, né? E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste como éfode e para o peitoral, que no peitoral do sumo sacerdote era colocado uma pedra de cada cor representando as 12 tribos de Israel. As especiarias também faziam parte, né? Trouxe o azeite para luminária e para o óleo de unção e para para o incenso aromático. O incenso aromático representava as orações que subiam a Deus, né? E Deus agora, depois ele chama a Bezalel e a Oliabe. Depois ele disse a Moisés e aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri e filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento, ciência e todo o artifício, e para inventar invenções para trabalhar em ouro e prata e cobre, e em artifício de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmeralda. E também lhes tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e ao
Liabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e encheu-os de sabedoria de coração para fazer toda a obra de mestre e mais engenhosa, e todos bordados em pano azul, púrpura, carmesim e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e fazendo invenções. A ênfase colocada sobre a disposição do povo em trabalhar e foi muito linda, né, gente? A apresentação das ofertas foi muito lindo aqui no capítulo 35. Este é o capítulo 35. Deixe o seu like e o seu comentário. Gente, não se esqueça de compartilhar e deixar o seu comentário.